Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vocês já sabem, por isso que eu fiquei caladinho para deixar o subconsciente de vocês aí completar esse nosso jargão. Galera, assunto sério agora, nós vamos continuar os nossos domínios morfoclimáticos e vamos falar agora sobre a caatinga. Isso mesmo, a caatinga, tá? Vamos falar agora em específico desse domínio morfoclimático que vai estar aqui no nosso Nordeste brasileiro. Tá? Desde já, convido você a prestar atenção nessa imagem, a prestar atenção na forma como a vegetação ela está disposta e também organizada. Deixa eu fazer uma pequena pergunta para vocês. Nessa vegetação, nesse espaço, nessa imagem, chove muito ou chove pouco? Muito bem. Chove pouco, tá? Você já consegue perceber que a gente vai encontrar ali a presença de espinhos, né? Você vai compreender também que ao longo do terreno dessa imagem aí, você vai conseguir perceber um terreno mais pedregoso, tá? Com muitos fragmentos de rochas, tá? Já venho adiantando que quando a gente estudar, finalizar esse assunto aqui, o domínio morfoclimático da caatinga, vocês vão perceber que o senso comum traz muita coisa errada para a gente. Muito cuidado com o que vocês estudam na internet, também a fonte de onde vocês estudam. Tá? Sempre busque alguns referenciais teóricos, a Embrapa, o IBGE, tá certo? É que vai falar sobre o solo e sobre a vegetação. Estamos diante de um solo extremamente fértil. Já solto logo essa bomba, tá? O solo da caatinga é um solo muito fértil e eu vou explicar para vocês o porquê. Na caatinga, como vocês mesmos aí responderam, né? A caatinga ela chove pouco. E se chove pouco, não tem o processo de lixiviação que nós encontramos lá na região norte. O solo da região norte, o solo do domínio amazônico, ele é pobre porque você tem muita água e essa água vai fazer a lixiviação, vai tirar as bases desse solo, vai deixar o solo pobre em termos de nutrientes. Na caatinga ocorre o contrário. Na caatinga o solo é muito fértil porque não chove, tanto que só caiu uma chuvinha já nasce, já brota aquele verde, aquela coisa maravilhosa e linda. Tá? Então, muito cuidado, porque o senso comum vai trazer para a gente que o solo da caatinga é pobre, mas o solo da caatinga é extremamente fértil. Podemos comparar até com o solo proveniente de um derrame basáltico lá na região sul do Brasil. Tá? O chernossolo para uma área mais específica, uma área mais técnica, ou então simplesmente os solos aí de derrames basálticos, né? No momento em que estava tendo a formação do continente, né? A separação das placas tectônicas, separou, acabou brotando ali a lava, né? E acabou passando por aquele processo de solidificação e o intemperismo e vai gerar o solo, tá bom? Então, já trago essa informação extremamente importante para vocês. Perceba também a questão da pedregosidade do solo, quase não saía. Isso tudo está relacionado com ausência de água, tá? Galera, a caatinga, ela também é chamada de mata branca, tá bom? Esse domínio morfoclimático está localizado principalmente no interior da região Nordeste, no chamado sertão nordestino, tá bom? É o único domínio morfoclimático e bioma que é exclusivamente brasileiro e cobre aproximadamente 11% do território nacional. Olha quantas coisas importantes trouxe para vocês. A caatinga ela também é chamada de mata branca, tá? Cuidado que tem algumas provas que vai falar exatamente isso. Qual o domínio morfoclimático que é chamado de mata branca? Vocês já sabem, tá? Que vai ser aí a caatinga, tá bom? O clima na caatinga é o clima semiárido, clima quente e seco. É a região mais seca do Brasil, com menos chuva. A dureza desse clima, especialmente durante o período das secas, se deve ao fato do planalto da Borborema,
localizado no agreste nordestino, impedindo que a umidade do oceano chegue ao sertão nordestino. Galera, uma coisa aqui interessante que a gente deve destacar, preste atenção nessa imagem, tá? Você tem ali na parte litorânea um tipo de domínio morfoclimático, que vamos chamar de mares de morro, tá? Entre os mares de morro e a Caatinga, teremos o agreste, uma área de transição entre a parte litorânea e a parte mais seca. Nessa área de transição, no agreste, nós vamos encontrar um tipo de relevo bem conhecido, chamado de Planalto da Borborema. Esse Planalto da Borborema vai ser uma barreira, fazendo com que as nuvens carregadas de umidade não passem para o sertão nordestino, fazendo com que seja seco. As nuvens de chuva, quando elas estão carregadas de água, a tendência é que ela fique mais baixa e pesada. Para poder ganhar altitude, ela precisa precipitar. No momento que ela precipita, ela vai ganhando altitude. E esse Planalto da Borborema vai forçar com que essas nuvens precipitem-se, tá? Precipite-se. Então, nós vamos ter a predominância de uma chuva orográfica por conta do Planalto da Borborema, fazendo com que o outro lado, que vai ser o lado da Caatinga, ela seja seca. Ah, professor, mas é seco o ano todo? Não. Passa resquícios de umidade. Encontraremos umidade. Mas, de maneira geral, ela é seca. Nós vamos encontrar também uma predominância da massa equatorial atlântica. Ela vai ali tentar influenciar, já que nós vamos encontrar esse planalto. E esse planalto vai meio que ser uma barreira, impedindo que as nuvens de chuva cheguem até o sertão, a parte mais interiorana do Nordeste. Tá certo? E aqui, falando mais especificamente do solo, perceba como o solo ele é um solo pedregoso, tá certo? É um solo pedregoso porque não passou pelo processo de intemperismo químico que vai dissolver, vai desagregar as rochas. Então, você vai encontrar, na parte mais técnica, a gente pode trazer, segundo a Embrapa, segundo o manual de solos do IBGE, o manual técnico do IBGE, podemos classificar como, claro, classificar de uma forma bem ampla, né? Porque teremos as especificidades de cada solo, mas podemos chamar de cambissolo ou de neossolo, tá certo? Percebam que das duas imagens, nessa primeira aqui, nós temos o perfil, percebam a questão da pedregosidade, tá bom? E é um solo muito fértil. E eu trago aqui para vocês o climograma do sertão nordestino, do semiárido, e também da chuva orográfica, que é essa primeira imagem aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês, ó. Essa aqui, ó. Tá? Olha aí como funciona. O Planalto da Borborema vai servir como uma barreira, um relevo, fazendo com que as nuvens de chuva acabam se precipitando antes do momento correto, tá certo? E o outro lado, nós não encontraremos muita quantidade de água, tá? Falando em relevo, nós vamos encontrar aí a depressão sertaneja, tá bom? Planícies, tá? O planalto também, em algumas áreas. Olha o climograma, olha a quantidade, né? A pouca quantidade de água que nós vamos encontrar na Caatinga. A vegetação da Caatinga é composta por plantas espinhosas, como cacto, xique-xique, mandacaru, dentre outros, sendo também comum a presença de arbustos e outras plantas adaptadas à baixa umidade. Porém, ao contrário do que se pensa, a Caatinga tem uma rica diversidade de plantas e animais e que preocupa ambientalistas sobre a preservação dessa vegetação. Falando ainda sobre a questão das plantas espinhosas, podemos classificá-las como xerófilas ou xerófitas, tá? Vai dar a mesma coisa. Esses espinhos são o que chamamos de microfolhas. Elas reduziram seu tamanho devido à ausência de água. Elas diminuíram seu tamanho, fazendo com que diminuísse a sua evapotranspiração, fazendo com que a vegetação perdesse pouca água
para o clima, né, para o sistema, tá bom? Em alguns cactos, vocês vão encontrar uma pelezinha, né, como se fosse fios de cabelo, melhor falando, fios de cabelo no espinho. Esse fio de cabelo ele vai servir também para captar água, né, para a planta. Essas plantas são chamadas de, podemos chamar também de suculentas, né? Se você cortar ali, botar o facão, no momento que você cortar, vai cair água, água filtrada, tá? Água própria aí para o consumo, né? A gente pode classificar, tá bom? Galera, então finalizamos aqui, chegamos já nos impactos ambientais da caatinga, né? O desmatamento, produção de carvão, desertificação e erosão do solo, já é uma área seca, a ação do homem faz com que essa área fique mais seca ainda, tá? Então, olha quantas coisas interessantes e importantes nós comentamos aqui na aula de hoje. Aguardo vocês no nosso próximo domínio morfoclimático, tá bom? Até mais, galera. Vamos nessa!